Então, a gente vai falar hoje sobre ecossistemas aquáticos. Eu acho que pelo menos vocês que chegaram aqui devem ter assistido ou pelo menos olhado o título do videozinho que eu deixei lá para vocês, né, no online. Os ecossistemas aquáticos, eles são bem fáceis. Apesar de a gente não conhecer muito, o que a gente trabalha sobre eles são fáceis. Só que existe uma graduação chamada oceanografia. Então, você pode passar 5 anos inteiros estudando somente os oceanos e também, às vezes, alguns sistemas de água doce também, tá, gente? Então, é como se fosse uma biologia, só que voltada para os oceanos. E quem trabalha com isso, olha, ganha bastante dinheiro. Principalmente o pessoal que consegue trabalhar para a Petrobras, tá? Então, porque envolve bastante estudo, envolve uma área muito desconhecida. Se vocês gostarem dessa parte, vocês podem ganhar bastante dinheiro com isso. Então, eu recomendo que, se vocês gostarem disso, façam uma faculdade de oceanografia. E tem na UFSC, tá? Então, aproveita que tem. Então, assim, ó, nos rios, no ecossistema aquático, ele não está somente nos rios, ele está também nos lagos e nos oceanos. Dentro desse ecossistema, a gente encontra 3 categorias, que são o plâncton, o nécton e o bênton. E os bentos, tá? O plâncton, vocês podem até imaginar ali o plâncton do Bob Esponja, né? Mas o plâncton também envolve o que está ali no Bob Esponja, mas envolve algumas outras coisas também. O plâncton são seres muito pequenininhos e eles vivem em suspensão na coluna de água. Ou seja, para onde a água vai, eles são levados. Alguns até conseguem se mover ali dentro dessa coluna de água, daquelas correntes marítimas, só que eles não conseguem nadar contra essa corrente, eles não conseguem sair dela, tá? Porque eles são muito pequenos, eles são muito leves. Normalmente, eles são microscópicos. E aí a gente consegue dizer que eles são carregados passivamente pela correnteza. Ou seja, eles estão lá, mesmo que eles não queiram, a correnteza vai levando eles, tá? Alguns exemplos de plânctons: algas unicelulares, protozoários e pequenos crustáceos. Então, quando a gente pensa no plâncton lá do Bob Esponja, ele vai ser um protozoário, tá? Um ser vivo unicelular. Os plânctons, eles são divididos em algumas categorias. Ah, só para vocês verem a diversidade de plâncton, olha só, várias estruturas de plâncton aí. Em uma única gota de mar, existe mais vida do que a gente encontra numa sala de aula, por exemplo, tá? São estruturas muito pequenas mesmo. Então, o plâncton é composto, primeiramente, e acho que até o mais importante, por organismos que são clorofilados, ou seja, que eles possuem clorofila e eles utilizam a luz do sol para realizar fotossíntese. Lembrando que as algas, elas não são plantas, tá? Porque elas não têm todas aquelas camadas que nem as plantas. Eles são muito simples, são formados por células, um conjunto de células. Eles não formam tecidos, tá? Então, por isso que eles não são plantas, mas fazem fotossíntese. Eles não consomem outros seres e obtêm a energia deles através da luz solar. Além do fitoplâncton, tem o zooplâncton. O zooplâncton são organismos heterótrofos, ou seja, eles precisam comer outros seres para ter energia. Heterótrofos, né? Eles, então, não realizam fotossíntese. Geralmente, eles apresentam algum tipo de movimento e esses, sim, eles conseguem se deslocar na coluna de água. Os fitoplânctons, não, eles só são levados. Os zooplânctons, eles conseguem se deslocar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então, aqui nessa imagem que a gente tem, por exemplo,
Ó, isso aqui é 0,4 milímetros, o tamanho que tem aqui nesse tracinho. Vocês conseguem ver. Isso aqui é um filhotinho de crustáceo, tá? Então, a gente pode ver que quando eles nascem muito pequenininhos. E todos esses animais que nascem muito pequenininhos, que são microscópicos, eles fazem parte do zooplâncton. Eu vou deixar para vocês depois um videozinho, só que ele é dublado. E ele é muito bom falando sobre plâncton, zooplâncton, fitoplâncton, tá? São 6 minutinhos e vai ficar no Google Sala de Aula. Então, normalmente, ó, tá voltando, os zooplânctons, eles comem fitoplânctons e eles também comem outros zooplânctons. Então, eles comem aqueles que fazem fotossíntese, mas eles também comem outros deles, tá? Outros animais pequenos. E o nécton são aqueles animais que já são maiores e eles conseguem nadar ativamente, ou seja, eles conseguem se deslocar pelas colunas de água. Então, por exemplo, os peixes, os mamíferos aquáticos como boto, golfinho, baleia. Aí a gente tem aquela infinidade de animais que conseguem se deslocar de forma ativa, passando para dentro ou para fora das colunas de água. Então, um exemplo aí é um cardume de peixes, né? Os bentos. Os bentos são os que a gente menos ouve falar na nossa vida, tá? Os bentos são organismos que vivem em contato com o substrato. E o que é o substrato? É aquela parte, aquela camadinha que fica lá embaixo da água. Essa camadinha é chamada de camada bentônica. Deixa eu só confirmar. Ah, tá. Essa camada é a camada bentônica, tá? Então, os bentos, ou eles ficam lá na parte de baixo dos rios, dos mares, da parte mais baixa possível, em contato com o solo, com as rochas que tem lá, ou eles vivem presos nessas rochas, tá? Alguns são fixos, ou seja, eles são sésseis, eles não se movimentam, se fixaram ali, vão crescer ali. Esses são os bentos, por exemplo, os corais. Mas também tem aqueles móveis, ou também chamados de vagens, que estão lá nos bentos, como é o caso dos caranguejos. Os caranguejos, eles não saem, eles não vão se locomovendo por toda a coluna de água, eles ficam só lá naquela parte lá embaixo, tá? Então, falando especificamente dos oceanos. Os oceanos, eles podem ser considerados o maior ecossistema da Terra e é o que a gente menos conhece, tá? A gente não conhece quase nada dela. A gente foi para a Lua há 50 anos atrás, conseguiu colocar o homem lá na Lua. Alguns acreditam que ainda não, né? Mas a gente conseguiu colocar eles lá, eu acredito que sim. E a gente não conhece, a gente conhece mais da Lua do que a gente conhece dos oceanos. A gente não tem tantos aparelhos para estudar eles. E eles formam mais de 70% da superfície do planeta. Então, pensa no tanto de vida que tem lá e que a gente não conhece. E muitas delas estão até morrendo sem a gente conhecer, né? Porque o tanto de poluição que a gente está jogando, descarregando para lá, tem outras que a gente vai conhecer e elas já estão até transformadas, né? Então, já sofreram mutações por causa da gente e aí a gente só vai conhecer as mutações. Então, ali, ó, da Terra, a gente tem 28% formado por superfície terrestre, 2% formado por água doce e 70% formado por oceanos. Então, é bastante coisa os oceanos, né? Os oceanos, eles são responsáveis pela liberação de grande quantidade de oxigênio para a atmosfera. Muitas vezes vocês podem até ter aprendido que a Amazônia é o nosso pulmão, que é ele que vai estar fabricando oxigênio para a gente, né? Mas a Amazônia,
produz, só que ela também consome oxigênio, porque as plantas vão consumindo bastante oxigênio para crescer também. Então, ela produz, gasta, produz, gasta, produz, gasta. Já os oceanos, eles produzem muito mais oxigênio do que eles gastam. Como assim o oceano consome oxigênio? Claro, gente, os peixinhos que estão lá dentro, os animais, eles também necessitam de oxigênio para continuar vivos, né? Se eles necessitam de oxigênio, de onde eles vão tirar? Não dá para aqueles que estão lá vivendo a 500 metros de profundidade, toda vez que precisa respirar, ir até na superfície e voltar. Então, eles vão ter as brânquias e tudo mais, e essas brânquias vão filtrar a água. E da onde vem esse oxigênio que está nos mares e oceanos? Dos fitoplânctons, que são aqueles seres que consomem luz do sol para transformar em energia. Tá? Eles transformam a luz do sol em energia e também produzem oxigênio. E aí, eles têm uma produção grande de oxigênio, mas eles consomem também. Só que nessa proporção de produzir e consumir, eles acabam fazendo acabam produzindo toneladas de gás oxigênio e esse gás oxigênio acaba vindo parar na superfície, tá? E aonde que isso é feito? Tanto no alto mar quanto nas regiões costeiras. Aqui a gente tem uma imagenzinha de fitoplânctons, tá? Então, são algas, a maioria deles são algas unicelulares. E eles são geralmente da cor verde, porque eles têm clorofila dentro dele, tá? Então, isso aqui é visto pelo microscópio. A gente não vai chegar lá na praia e vai conseguir enxergar assim. Mas, se coloca a água do mar no microscópio bom, provavelmente vai ter fitoplânctons nela também. É claro que a fotossíntese ela vai depender de luz. Se ela depende de luz, ela vai acontecer só em uma camada dos mares, dos oceanos e também dos lagos, né? Então, nas regiões onde as águas são claras, significa que a luz está entrando. Geralmente vai até 200 metros de profundidade, tá? E nas águas turvas, daí depende da turvidez, ela vai ser menor. Em alguns casos, a água é tão turva que não chega a 5 metros de profundidade, essa claridade, tá? Por isso que é importante, quanto mais limpo está o oceano, mais profunda essa água entra e vai ter uma região maior para os fitoplânctons estarem participando. O nome dessa região que recebe luz é zona fotótica. Tá? Então, uma zona que recebe luz é a zona fotótica. Já a zona que não recebe luz é chamada de zona afótica. Tá? Então, afótica. Foto é luz. Então, foto do grego, luz. Então, zona fotótica é zona com luz. Zona afótica é uma zona sem luz. E aí a gente vai ver as teias alimentares. Na região fotótica, ela começa com os produtores. Então, os produtores, vocês lembram, são aqueles seres que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Nas regiões afóticas, geralmente a base da cadeia alimentar são os detritos. Por quê? Porque lá em cima, na parte de luz, estão vivendo vários peixes e um vai comendo o outro e eles não são muito higiênicos, né? Eles não ficam com cuidadinho, eu vou comer e não vou deixar sobrar nenhum pedacinho. Na hora que ele morde para tirar um pedaço do outro peixe, ele estraçalha. Então, vocês já devem ter visto um tubarão comendo algum outro peixe, né? Então, ele morde e estraçalha, e nesse estraçalhar, vários pedaços vão caindo, tá? Fora que, às vezes, o peixe está uma baleia está tão podre que ela vai se despedaçando, se desfazendo e vai indo para as partes mais baixas do mar.
Nessas partes mais baixas existem outros peixes, que a base deles, então, são esses detritos que estão caindo. Só que não tem só a base, né? Tem alguns outros peixes que comem esses peixes que estão comendo detrito. E às vezes eles têm, por exemplo, vocês já devem ter visto o filme Procurando Nemo, tem um peixe desse que essa partezinha da frente, ela acende. Eles conseguem produzir luz lá embaixo. E essa luz atrai os peixinhos que eles vão comer. Então, olha o tamanho da boca desse bicho, né? E lá embaixo, nas zonas afóticas, geralmente eles não têm olho, porque é uma região sem luz, né? Então, os animais que estão ali são regiões sem olho. Sem luz, não tem olho porque não vai precisar. E são uns bichos muito estranhos. Só que além dessas zonas, existem uns ambientes que são ambientes especiais. Esses ambientes especiais são as fontes termais submarinas. Elas estão entre 2.000 a 4.000 metros de profundidade, ou seja, 2 quilômetros, entre 2 a 4 quilômetros de profundidade. E elas liberam água aquecida vindo das fendas. Então, ali tem uns buracos e, às vezes, tem até uns pequenos vulcõezinhos que estão embaixo da água e elas vão liberando água termal, água aquecida. Essa água, ela é rica em enxofre e ácido sulfídrico, tá? Então, o que acontece? Existem bactérias que elas conseguem viver consumindo esse ácido sulfídrico, esse enxofre. Elas comem isso, por elas estarem comendo, elas conseguem se reproduzir e ter uma maior quantidade. Como elas ficam em maior quantidade, existem outros animais que consomem elas e elas acabam sendo a base da cadeia alimentar deles, tá? Então, somente nesses ambientes especiais, eles têm os seres que não têm como base da cadeia alimentar os produtores. Então, exemplo aqui, né? Então, as bactérias começam a formar pequenas colônias, tem alguns animais que eles usam as bactérias em volta deles e eles consomem os restos da bactéria também, tá? E outros animais consomem esses animais que estão se alimentando dos restos das bactérias. Agora, para os ecossistemas de água doce. Nos ecossistemas de água doce, tem o plâncton, o nécton e os bentos, que daí vão estar nos rios e lagos. É a mesma coisa que tem nos oceanos, tem nos rios e lagos também. Nos rios, a quantidade de plâncton é menor e nos lagos é maior. Por que isso acontece? Porque os plânctons, se eles estiverem em um ambiente parado, eles conseguem se reproduzir mais e ter um crescimento maior da espécie deles. Agora, se tiver num lugar que está uma correnteza, eles até conseguem se reproduzir, mas ali naquelas partes das margens, onde está mais calminho, mais paradinho. Mas no centro do rio eles não conseguem, eles vão logo sendo levados lá até os oceanos, tá? E nos lagos profundos tem uma redução de nível de oxigênio, né, dissolvido na água. Então, à medida que vai diminuindo a claridade, vai aumentando a profundidade, também vai ter uma redução de oxigênio. Por quê? Porque lá embaixo dos lagos, geralmente, não tem aquelas zonas especiais e também não vão ter os fitoplânctons lá embaixo. Como também não tem as correntezas marinhas para fazer circular aquela água, vai ser mais complicado de conseguir levar o oxigênio lá para baixo. Se a luz não chegar lá embaixo, não vai conseguir chegar também o restante. Então, aqui tem um exemplo, né? Então, quanto mais na lateral do rio, dos lagos, mais parada é a água. Quanto mais no centro, mais agitada é aquela água, tá? E também tem os fitoplânctons, tem os zooplânctons, tem todos esses seres, os néctons, tem todos eles ali também. As características dos rios, né? Então, os rios são
Lembra um pouquinho mais o mar, por ter uma movimentação, mas tem umas certas características. Então, por exemplo, o rio, ele começa em uma nascente. Essa nascente pode ser uma fenda em algum lugar da terra onde está saindo água, ou pode ser também através das geleiras que estão derretendo, né? Então, das nascentes vão estar saindo a água, elas vão se juntando com outras nascentes e formando um leito do rio. Então, aquela parte toda por onde o rio está passando é o leito do rio. Também existem áreas onde os rios vão se encontrando, os riachinhos vão se encontrando e formando corredeiras. Às vezes tem uma inclinação um pouco maior, também vai formando corredeira, ou seja, uma água muito rápida. Ali é mais difícil de encontrar uma variedade maior de animais e plantas, né? Então, às vezes encontra-se até alguns peixes maiores, alguns seres maiores, mas os menores, eles não conseguem muito ficar nadando contra a correnteza. Nos rios também tem alguns locais que tem quedas de água, como cachoeira, e essas quedas de água e as corredeiras, elas facilitam bastante para que no rio tenha bastante oxigênio. Então, apesar de não ter tanto fitoplâncton ali nos rios, ele tem bastante oxigenação por conta da água estar sempre se movimentando, principalmente nas quedas d'água e cachoeiras. Então, elas são boas, tá? Para a vida que tem ali dentro do rio. E a foz é a parte do rio que vai estar desembocando no mar. A foz, quanto mais limpa a água sai na foz, com menos detritos, é melhor, porque às vezes vai assoreando, como foi o caso lá da barragem de Minas Gerais que rompeu, ela levou muita terra lá para o mar. E o que essa terra fez? Ela acabou com muita vida marinha que tinha ali naquela foz, tá? Porque elas não estão acostumadas com isso. Aí o ecossistema de água doce, ele interage de uma forma muito grande com as matas ciliares, com as margens que tem ali. Então, a água dos rios, dos lagos, eles vão estar dando umidade, nutrientes que vão favorecer o crescimento das árvores. Então, geralmente, em volta dos rios, tem árvores. Mesmo quando a gente vai ali para o cerrado. Se vai no cerrado, quase não tem árvore, mas na margem do rio, principalmente os 30 metros mais perto do rio, tem árvores altas, diferente do resto da vegetação que acontece ali, por causa dos nutrientes e da umidade, tá? Mas não é só o rio que favorece as árvores e as plantas que estão ali em volta dos rios, elas também ajudam para a água e para os animais que estão ali. Porque essa vegetação, ela vai estar criando raízes. Essas raízes, elas criam uma teia que protege e não deixa que na hora que vem uma chuva, o solo ele vai todo entrar ali dentro daquela água. Então, vai estar favorecendo para não ter erosão. Outra coisa, reduz a taxa de evaporação do rio, porque se tiver árvore ali perto, dos rios e dos lagos, né? Se tiver árvore ali perto, o que acontece? Tendo árvore, vai ter sombra. Se tem sombra, não esquenta o suficiente para evaporar. Então, diminui bastante a evaporação. E também melhora a qualidade de vida dos indivíduos que estão vivendo ali, dos seres aquáticos, porque eles conseguem uma área um pouco menos quente. Os animais aquáticos, eles sobrevivem a determinada faixa de calor da água também, que é mais baixa do que os de ambientes terrestres, geralmente, né? Então, se a água esquenta muito, eles acabam morrendo também. Os impactos nos ambientes aquáticos. Olha só, nos ambientes aquáticos, a gente tem muitos impactos. São impactos que às vezes a gente nem vê. A gente causa na terra e está acontecendo lá na água. Então, desmatamento é um impacto muito grande. Mineração, construção de rodovias e ferrovias.
despejo de material residual, construção de reservatórios, todas essas coisas, o que a gente faz aqui em cima na Terra, está gerando impactos lá na água. Mas também, às vezes, a gente faz os reservatórios, né? Grandes reservatórios de água. A gente pensa, isso está sendo bom, mas nem sempre é bom, tá, gente? Reserva a água da chuva, mas diminui a água que está indo para os rios. Então, no rio, isso está sendo algo prejudicial. Então, primeira coisa dos impactos, pode causar eutrofização, ou seja, o rio fica mais lento, tá? Esses impactos ali que eu falei antes, deixa o rio mais lento. Então, aumenta a matéria orgânica que está dentro do rio, produz concentração indesejável de fitoplâncton. Quando tem muito fitoplâncton, vocês podem ver aqueles lagos todos verdes, muito verde. O que acontece? Tem bastante oxigênio, bom para os animais que estão ali. No começo, sim. No começo, eles produzem bastante oxigênio. Só que, além do oxigênio, eles produzem alguns elementos que se tornam tóxicos e acabam, quando estão em grande concentração, matando o resto dos animais. E aí, eles também, nesses ambientes, acontece muito de ter macrófitas aquáticas, ou seja, aquelas plantas que vivem assim em cima da água, tipo Vitória Régia, né? Então, quando ela se reproduz demais, o que acontece? Não deixa com que os peixes de rios e lagos consigam subir até na superfície para capturar o oxigênio. Diminui a quantidade de luz que vai para a água e, com isso, diminui também a quantidade de fitoplâncton. Então, qualquer alteração que a gente faz vai estar causando uma enorme alteração lá na água. E também aumenta com a eutrofização, diminuição da água, da velocidade do rio, promove o aumento de doenças de veiculação hídrica. O que é isso? Como que isso acontece? Se o rio ele não está passando muito rápido, tem gente que ainda hoje, claro, não tão perto aqui da gente, né? Mas mais lá naqueles interiores que tem, bem para o interior mesmo, em vez de ter as fossas sépticas, em vez de ter o vaso sanitário com esgoto e tudo mais, tem gente que tem uma casinha em cima do rio e faz o cocô e o xixi ali em cima do rio. Se esse rio está indo devagar, as doenças que a gente tem no nosso corpo, muitas são bacterianas, elas conseguem se proliferar, elas conseguem aumentar o número, a quantidade das bactérias que tem ali na água. Se aumentou a quantidade de bactérias, é mais fácil de um outro serzinho que está tomando, tipo uma criança, né? Um foi lá e fez cocô perto, o vizinho fez cocô na água. O outro vizinho tem uma criança de 7 anos que vai direto tomar banho no rio. Na hora que ele vai tomar banho no rio, acontece de ele engolir um pouco dessa água, essa água vai estar contaminada. Então, aumenta as contaminações por causa disso também. E o aumento de material em suspensão e também causa o assoreamento, né? Ou seja, o assoreamento é quando aquele material que estava em suspensão, a terra, tudo mais, quando o rio está... Vocês já devem ter visto depois de uma chuva mais forte, que o rio vem mais marrom, vem mais escuro. Aquilo lá é terra. Essa terra vai parar em algum lugar. Conforme vai diminuindo a velocidade do rio, ela vai abaixando e vai ficando na parte de baixo. Conforme isso acontece, o rio vai ficando menos profundo, só que ele também fica mais largo, né? Então tem essas todas as dificuldades. Então diminui a zona eutrófica, diminui a concentração de oxigênio na água e várias outras coisas, como aumento da mortalidade e assoreamento rápido diminui a capacidade de uso dos lagos e represas também, tá, gente? Por enquanto, a matéria de hoje, sei que eu fui um pouquinho mais rápida porque eu não quis atrapalhar muito vocês,
uma aula muito longa fica chato para vocês. Esse material que eu passei aqui, eu vou passar o PDF para vocês no Google Sala de Aula, logo mais, eu já vou postar lá, e vai ter uma atividade para fazer, tá? Então, prestem atenção lá, espero que tenham entendido. Se ficou dúvida, até porque eu falei rápido, é muito conteúdo, não tem problema, vocês podem rever e também pode perguntar lá pelo WhatsApp. Se eu não respondi na hora, espera um pouquinho que eu posso não estar podendo responder na hora. Mas, se mesmo assim, passou um dia e eu ainda não respondi, pergunta de novo, tá, gente? Insiste ali, que às vezes o celular dá uns bugzinhos, mas eu sempre tento responder. Obrigado pela presença.